Vamos já trazer a Luciana Verdolim, porque em meio a justamente essa queda de popularidade, o governo promoveu um evento para divulgar as ações feitas nos últimos anos. Muitos notaram um tom de campanha nessa cerimônia. Quem chega é justamente ela, Luciana Verdolim, com mais detalhes sobre isso. Luciana, o presidente fez críticas ao último governo. Como é que foi o tom deste evento aí de divulgação dos feitos do governo? Luciana Verdolim chegando no 3 em 1. Boa tarde. Boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todos. Olha, essa comparação com a administração anterior é, inclusive, uma recomendação da Secretaria de Comunicação aqui do governo para mostrar que as coisas estão mudando. Normalmente, esses eventos acontecem aqui mesmo no Palácio do Planalto. Hoje foi diferente, foi alugado um centro de convenções, estava lotado, e representantes da sociedade civil, ministros, e foi palco, inclusive no passado, de lançamento das candidaturas, tanto de Lula quanto da ex-presidente Dilma Rousseff. Por isso, as avaliações, os comentários de que teria sido um ato político. Num discurso lido, o presidente fez questão de ressaltar que houve muitos avanços no país. A gente tem a declaração para acompanhar. A começar pela reconstrução de um país deixado em ruínas pelo governo anterior. O Brasil é um país que volta a sonhar e ter esperança. Mas ainda há muito a ser feito. Precisamos da união de todos para derrotar o ódio, a desinformação e a mentira. Sabemos dos enormes desafios que temos pela frente, mas sabemos também da extraordinária força de vontade e da capacidade de trabalho do povo brasileiro. Minhas queridas amigos e meus queridos amigos, o Brasil está no rumo certo, gerando renda e oportunidades para quem quer melhorar de vida, cuidando de todas as pessoas, sobretudo das pessoas que mais precisam. Esse é o Brasil que estamos construindo. O ministro da Secretaria aqui de Comunicação do governo negou que tenha sido um ato político. Fez questão de ressaltar que os governantes precisam fazer balanço, falar, das ações da administração federal que estão sendo feitas. Sobre o custo do local do evento, ele disse que esse custo foi muito aquém de outras atividades aqui da administração federal e que o custo pode ser consultado via lei de acesso à informação, mas não entrou em detalhes sobre o valor, mas deixou muito claro que o objetivo foi apenas expor o que o governo está fazendo. A gente também tem a declaração. Eu, como ministro, não penso em campanha política, quero dizer isso. Eu penso no governo, objetivamente nisso. E, além disso, tiveram alguns atos, entre eles, Minha Casa, Minha Vida, classe média, teve antecipação do 13º dos aposentados, e mostrar todo esse evento. Vocês não acham importante, e acho que todos que estiveram aqui acharam que é importante, todo mundo está bem informado sobre as ações do governo? Eu acredito que sim. Isso quer dizer que seja política, sem informar o trabalho de um governo? O ministro se irritou quando foi questionado várias vezes sobre se esse evento teria sido uma forma de aumentar a popularidade do presidente Lula, que está em queda livre. Fez questão de ressaltar que realmente o objetivo não teria sido esse e que esses questionamentos não estariam vindo em boa hora. A gente também tem o Sidone para acompanhar. Não tem nada de eu me isentar de impopularidade, isso. Zero. Eu acho que em popularidade tem responsabilidade de todos os ministros, todas as áreas, área política, gestão, comunicação, todo mundo, E que isso já vem ou de algum período ou da agora, isso não tem absolutamente nenhum problema. O que eu estou querendo colocar para você é que eu estou ministro para demonstrar e fazer para a população, informar todas as ações do governo e o que ela pode utilizar disso. Quanto à opinião da população sobre o governo, se acha isso ou isso, daquilo, aí não é questão da gente ficar definindo. O que o meu trabalho é informar. Se todo mundo estiver bem informado, eu acho que eu estou cumprindo bem o meu trabalho.
sobre a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas. Ontem, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que não seria possível agora no mês de abril e foi anunciado hoje a liberação pelo presidente da República. Sidônio foi questionado se teria sido aí uma forma de ter alguma coisa para apresentar no balanço de hoje. Ele disse que não, negou, apenas afirmou que a decisão foi tomada no final da noite de ontem. Muito obrigado, Luciana Verdolim, com todos os detalhes do que foi esse evento lá em Brasília, onde o presidente anuncia os feitos do governo. Agora são 16 horas e 29 minutos, um rápido intervalo para quem está na rádio. Por aqui a gente segue o Zé Maria Trindade. Segundo o ministro, não se trata de um ato pensando em campanha. É só um ato ali para informar as pessoas do que o governo tem feito. Também não tem nada a ver com impopularidade. Como é que você analisa essas manifestações do ministro da Secretaria de Comunicação? Zé Maria Trindade. É campanha, sim. O tom, o jeito, né? Isso é de campanha eleitoral. E há todo um perigo nisso aí, a luz amarela acesa. Já existem alguns condenados aí nessa história de usar o prédio público, né, para fazer campanha eleitoral. Isso aconteceu lá no estado de Goiás, quando o governador Ronaldo Caiado recebeu o então candidato Sandro Mabel, que agora é prefeito de Goiânia, né, para uma filiação e ficou parecendo um ato eleitoral. E aí foram condenados os dois por improbidade, né? E isso ainda está sendo julgado, ainda vai ao Tribunal Superior Eleitoral, mas no TRE foi condenado por uso do prédio público. O Sidônio chegou, mudou ali a cara de comunicação do governo. No primeiro momento, me informaram que ele não gostava daquela história de eventos no Palácio do Planalto, sempre a mesma coisa, dava a impressão de ficar repetindo. E ele tinha razão. Aí começou a mudar o cenário. Ou o presidente Lula viajando, ou fazendo em locais diferentes esses tipos aí de solenidade, que são caras, sim, são muito caras, e que mudam ali o aspecto geral. Não faz nenhum sentido um evento tão grande, fora do Palácio do Planalto, onde já existe lá todo um aparato de segurança e existem meios próprios de se fazer o evento, como sonorização e tal, e fazer num outro local. Isso, é claro, fica muito mais caro e dá um ar de campanha, e essas imagens podem ser usadas no futuro durante a campanha eleitoral, para se ter uma ideia. Então, é muito perigoso, é um sinal amarelo, sim, fazer esse tipo de campanha. Mas agora, é que não é bem explicado no Brasil esse advento da reeleição. O Constituinte original não queria a reeleição. Discutiu 6 anos, 5 anos de mandato e optou por 4 anos sem a reeleição. Aí veio o deputado Mendonça Filho, no governo Fernando Henrique, e aprovou a possibilidade de reeleição. E pronto. E aí não se sabia o que fazer. Como o presidente da República ia fazer campanha e, ao mesmo tempo, o presidente da República, o governador e o prefeito assim também. Então, hoje, o mandato, na minha opinião, é de 8 anos. Com a possibilidade ali no meio, né, depois de 4 anos, fazer esse tira-teima, se continua ou não. O governante, prefeito, governador ou presidente, que não disputa a reeleição, ele diminui o mandato dele e cria no governo uma disposição muito grande de atritos, porque todos querem ser ali os candidatos a representar o governo, né? Então, essa é a máxima. Lula está se preparando para a reeleição. Ontem ele falou para senadores, estou agora pronto para iniciar o processo de reeleição e pronto. Até então, havia uma grande dúvida se ele seria ou não candidato. Parece que ele assumiu de vez a candidatura e esta é a fotografia. Ô Alan Gani, quando acaba uma eleição, já começa a próxima? Com certeza. Aliás, tudo indica, sim, que foi em tom de campanha. Concordo absolutamente com o Zé. Negar que não foi tom de campanha me lembra aquele personagem do Jô Soares que falava, eu acreditei, né? E eu acreditei. Claro que não. Vai entregando a idade, hein, Alan Gani? Pois é, vai entregando a idade. Mas era genial lá esse personagem, né? O Zé deve lembrar. Agora... tá na cara. Inclusive, Koba, colocar o ex-marqueteiro como ministro mostra
que o governo está em campanha e foi pro tudo ou nada. Agora, a legislação, evidentemente, que ela é muito escorregadia nesse sentido, até que ponto é campanha, até que ponto é a divulgação dos feitos do governo. Essa fronteira é muito tênue. Agora, como o Segré trouxe no comentário anterior, e eu concordo absolutamente, falou com muita propriedade, que muitas vezes a gente observa na justiça 2 pesos e 2 medidas. Dependendo do espectro ideológico, já poderia ser enquadrado como campanha antecipada, abuso de poder, etc. Né? Mas dependendo do time que você está ali, aí a interpretação pode ser diferente. Ô, Gustavo Segré, essa informação do ministro de que ali só está acontecendo um evento para divulgação dos feitos do governo, de que isso é, na verdade, informação ao cidadão, à população. Você acha que o que pode diferenciar, de fato, um evento como esse de uma campanha é a comparação? Porque nesses eventos a gente vê muita crítica ao governo anterior. Foge um pouco dessa ideia de publicidade dos atos do governo, você ficar atacando o opositor que estava no governo anteriormente, né? Depois de 2 anos e alguns meses de gestão, culpar o outro pelos erros agora... Mesma coisa, a ministra Simone Tebet, há pouco tempo atrás, mencionou que o problema da economia e da inflação era vinculado a questões de gestões anteriores, que não tinham pensado no Brasil do futuro. E a gente traz sempre 4 anos do primeiro governo Lula, 4 anos do segundo governo Lula, 4 anos do primeiro governo Dilma, 2 anos do segundo governo Dilma, 2 anos agora o terceiro governo Lula, são 16 anos sobre os últimos 22. E aí você fala, e a culpa foi casualmente do último governo, do Bolsonaro. A pessoa deve supor, quem faz essa afirmação, que quem está escutando é idiota. Então fala, eu acredito em tudo que você me fala e eu não vou questionar nada. Então, como é que é? A culpa é do Bolsonaro? Certo, a culpa é do Bolsonaro. E o eleitor já se cansa, isso está provado numa pesquisa de popularidade do governo. Como as coisas indo também, e o presidente falando, o caminho é esse. Pô, o caminho é esse caminho está dando uma impopularidade de 56% ao governo. Ninguém avisa o presidente. Ou, se alguém avisa, ele não está escutando que esse caminho pelo qual ele defende está sendo aquele que produz a sua impopularidade. E aí, para concluir, o ministro Sidônio menciona que a culpa era uma geração de expectativas no começo da campanha e que a culpa é dos ministros. Peraí, quem colocou os ministros? A gente colocou o ministro ou o presidente? E eu lembro o primeiro dia do curso de administração na Universidade de Buenos Aires. O meu professor na época falou, a responsabilidade nunca é delegada. Nunca. Então a responsabilidade de quem é? A máxima autoridade. Quem é? Presidente. Se os ministros não estão fazendo o seu trabalho, troca. Mas não culpa eles. Fica feio. O eleitor está se tocando disso. Ô Fábio Piperno, que missão é essa do Sidônio, né? De cuidar da imagem do governo, esses eventos que ele tem feito, essas mudanças até no cenário, como trouxe o Zé aí, o local onde fala o presidente. Como é que você tem visto a atuação do novo ministro da SECOM diante desta queda de popularidade? Eu acho que um evento como esse é um evento absolutamente desnecessário. Eu acho que medidas mais inteligentes são medidas pontuais, que aí sim podem confrontar o que está sendo feito agora com o que foi feito no passado. Porque vejam só, o governo passado foi o primeiro na história da República a perder uma tentativa de reeleição. Aqui no Brasil, né, enfim, os presidentes anteriores que se candidataram à reeleição, eles ganharam. O último perdeu. Por que perdeu? Porque foi mal avaliado. Só que a população, ela não quer obviamente, que o atual governo, isso vale para qualquer um, fique o tempo todo confrontando com o que havia sido feito lá atrás. O que foi feito lá atrás, ela já rejeitou. A população quer medidas daqui para frente. Ela quer soluções para a sua vida, para o momento em que ela está vivendo. E são essas soluções que o governo tem que proporcionar. Então, se a inflação subiu, o governo tem que tomar medidas para que essa inflação caia. O governo pode, por exemplo, dizer, bom, na nossa administração, o nível de emprego e de renda subiram. Os níveis de emprego e renda subiram. Então, isso é um dado positivo. Mas nós vamos tentar diminuir a inflação. Por quê? Porque a inflação realmente está incomodando. E eu insisto sempre na comparação com o governo Biden. O governo Biden nos ensinou que, mesmo com economia e emprego aquecidos,
um governo pode ser derrotado nas urnas. Por quê? Porque há outros fatores que interferem e lá, especificamente, também foi a inflação dos alimentos. E isso é muito grave. E isso é, sem dúvida nenhuma, o grande responsável pela queda de popularidade do atual governo.